Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e hoje eu recebo aqui, tenho a honra de receber uma das maiores referências brasileiras em cirurgia do trauma, gestão em urgência e emergência, e ela é professora de medicina da Ubra. Recebo aqui a Roberta Rigo Dalcin, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui. Ai, é uma honra estar te entrevistando. E, assim, para o pessoal de casa entender, a Roberta ela foi recentemente eleita como presidente da SBAIT, que é a Sociedade Brasileira Integrada de Atendimento ao Trauma, Ao né? Ao trauma, ao traumatizado. traumatizado. Então, assim, a professora Roberta tem uma trajetória importante, impressionante, né? Ela atuou no SAMU Nacional, contribuiu para a implantação de mais de 170 serviços pelo Brasil, foi diretora de importantes hospitais, coordena residências atualmente, né, de Coordena. medicina, e acaba de ser eleita, como eu falei para vocês, presidente da SBAIT. Bom, é um currículo impressionante e eu queria saber como que foi para ti, assim, quando que tu percebeu que a tua vida ia ser dedicada, né, à medicina, especificamente ao trauma também. Então, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. É super legal poder passar tudo isso, né? Porque eu acho que a gente consegue, às vezes, com essas histórias, mobilizar outros, né, futuros cirurgiões do trauma, futuras pessoas da área da medicina que gostariam de trabalhar nessa parte da medicina, né? Que eu costumo dizer que quando tu trabalha com a urgência, o paciente não te escolhe, né? Ele aparece para ti porque, infelizmente, aconteceu um agravo à saúde, né? Então, é uma área da medicina muito diferenciada nesse aspecto, né? E a gente tem que estar sempre muito bem preparado para isso. Bem, a minha trajetória é longa, né? A gente começa com vários sonhos durante a faculdade, querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas eu sempre quis ser cirurgiã. Isso, eu entrei na faculdade Já era querendo, já muito, sempre, né? muito claro desde o Sim, início. sim, bem claro. Mas a questão do trauma, eu fui mordida ou picada pela mosquinha do trauma quando eu estava já fazendo residência de cirurgia geral, quando eu fiz o meu primeiro estágio no HPS de Porto Alegre. Então, lá eu vi que era determinante a nossa atitude na hora do primeiro atendimento. E aquilo me mobilizou muito, né? E aí depois fiz residência lá e tudo mais, e a partir dali busquei esse caminho, né? Eu trabalho realmente há quase 30 anos só com cirurgia do trauma, né? Primeiramente no pré-hospitalar, né? No SAMU de Porto Alegre, que é o primeiro SAMU do país. Primeiro Né? o SAMU Isso, o primeiro SAMU foi está criado fazendo, aqui. foi criado em Porto Alegre e está fazendo casualmente 30 anos agora, né? E a partir dali, com a expertise de estar trabalhando no SAMU, quando o governo, né, nacional resolveu implantar todo esse serviço no país, chamou um grupo de vários lugares do país para fazer essa implantação. Então, eu tive a oportunidade, né, de buscar isso e aí participar durante os primeiros anos dos anos 2000 nessa implantação de vários SAMUs. Foi muito gratificante. Hoje eu vejo, né, que não foi passageiro, né? Hoje o SAMU está aí no país inteiro e atuando. Volta e meia a gente olha na TV, né? Um pouquinho antes de vir para cá já tinha visto que um SAMU no interior, lá em São Paulo, parece, fez um atendimento numa loja. Então, é muito legal saber que deu frutos. Sim, com certeza. E são aqui 170, né? Mais de 170 serviços. Seriam, no caso, a implementação dos métodos Eu de atuei em várias atendimento? Ou... formas, né? Desde conseguir organizar os recursos humanos, organizar o local onde vai ser implantado, dar as aulas para regulação médica, que é um ato médico, né? E que a gente não tinha essa expertise e não tinha isso na formação do aluno na faculdade. Hoje tem específica desse atendimento? isso não tinha, hoje já tem, né? Que faz parte, inclusive, da minha atividade aqui na Ubra, né? Então, esse tipo de situação a gente teve que estudar, buscar lá no SAMU francês, que é oriundo de lá, sim, né? É espelhado no atendimento do SAMU francês. E aí a gente, né, foi fazendo essa parte toda.
até alguns lugares os quais eu implantei e acabei ficando por um tempo na coordenação, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo, passei um tempo lá também, trabalhando toda essa, até conseguir colocar um sucessor, né, para poder voltar aqui para Porto Alegre, aqui para o Sul. Tu é aqui Eu sou de do Porto Sul, Alegre, gaúcha. sim, gaúcha. É muito interessante ver que os alunos da UBRA têm, né, então, esse ensino de qualidade com uma pessoa que é referência no Brasil, né? É muito legal ver. Eles devem ter, eu não sei como que é, essa questão da prática aqui na faculdade. Eles são preparados já com esses métodos de atendimento rápido, isso é feito ali no hospital, como que é? Sim, a gente começou nesse semestre, né, essa prática, é muito interessante porque a gente começou com a simulação realística, né? Então, a gente simula literalmente os atendimentos que a gente pode se deparar num hospital e os alunos acabam fazendo esse atendimento. Então, a gente ensina eles a atenderem um paciente com vítima de trauma, ferimento por arma de fogo, queda de altura, acidente automobilístico. Então, são histórias que a gente conta e muitas vezes histórias reais, porque a gente viveu isso, né? Então, sabe né, como é que o comportamento do paciente de acordo com o atendimento que o aluno faz. Então, isso é o momento que a gente diz que é o momento que o aluno pode errar, porque está sendo simulado. Porque na hora do atendimento correto, o ideal é que a gente não erre, né? Não Sim. pode errar, né? Então, é o momento do aprendizado, e isso a gente começou nesse semestre, né? No nosso centro de simulação realística, né? Com o nosso orientador e tudo mais, né? Com o regente da disciplina. Então, isso é um diferencial aqui da UBRA que a gente está fazendo. Com certeza. Estou bem feliz de estar fazendo parte dessa história. E eles terem aprenderem, né, com a pessoa mais adequada possível, né, que teve toda essa experiência no Brasil afora, né, e não foram, citou 2 dos estados, mas chegou a trabalhar em vários estados, né, então... Eu conheço quase que todo o Brasil, né, inclusive, assim, interior, que eu pensei que jamais iria, né. Mas tem várias histórias. Tem alguma marcante que tu queira comentar? Uma vez eu fui para Rio Branco, no Acre, né? E quando eu desci do avião, o avião, claro, pressurizado, ar-condicionado e tudo mais, quando abriu a porta do avião, eu senti um baque de calor, né? Eu jamais pensei que aquela diferença de temperatura, então, assim, foi... E os meus primeiros 2 dias lá, eu conseguia levantar, eu dava aula... Eu sentava e dormia. Levantava, eu dava aula, sentava e dormia. Eu fiz, provavelmente, né, hipotensão, minha pressão baixou bastante, tive que hidratar muito, porque foi bem complicado. Das outras 2 vezes que eu fui para lá, daí parecia que eu já tinha me acostumado. Já se adaptou. Já tinha me adaptado. Mas foi bem impactante, foi uma coisa que eu jamais pensei que isso ia acontecer, mas eu não conseguia... Né, as diferenças no nosso país, outros lugares, Sim. Alimentação diferente, e eu gostava sempre de experimentar, nunca tive nenhum problema de experimentar de alergias, nada, mas assim, sempre tomei bastante cuidado, mas essas coisas assim, e muito legal quando tu está indo para implementar alguma coisa que deixa o pessoal assim bem ansioso e tal, o tratamento, né? A gente recebeu um tratamento maravilhoso em todos os lugares, o pessoal sempre bastante ansioso para ter o SAMU na sua cidade. Então, foi muito gratificante esse momento da minha vida. Eu imagino. E a saúde é uma das coisas mais importantes que tem, né? As pessoas terem acesso à saúde, poder ser a ponte disso, deve ser realmente muito gratificante. Não, com certeza. E o SUS, por exemplo, é um dos orgulhos, né, que a gente tem aqui no Brasil, desse sistema. Claro, tem suas falhas, tem os problemas, mas... né, ter atendimento digno, todo mundo, né, merece ter, todo ser humano, Todo né? ser humano. Eu digo, até os animais, enfim, que agora tem mais políticas de bem-estar, enfim, todas as vidas, né? Então, é uma profissão muito nobre. E, assim, qual que foi recentemente foi eleita a presidente, né, da SBAIT. Como que foi, assim, essa experiência agora? Então, A primeira mulher, né? Pois é.
Mas, assim, eu sempre falo a questão da primeira mulher e tudo mais, porque, claro, quando eu fiz a minha formação, nós éramos em poucas. Atualmente, na medicina, existem muito mais mulheres, né? Então, assim, a gente olha as turmas, né? Mais da metade da turma são mulheres, né? As turmas da faculdade. Então, hoje já está muito claro que as mulheres estão ocupando seu espaço, né? Eu acho que dedicação, estudo, vai te levar ao lugar onde tu quer chegar, né? Não importa se é homem ou se é mulher. Então, assim, dedicação, estudar, estar no lugar certo, nas horas certas também, um pouquinho de sorte, talvez, mas, basicamente, a dedicação, né, ao que tu faz. E a questão, claro, vai caminhando, né? Vai caminhando. Eu saí do SAMU de Porto Alegre, concursada pública, e fui para o HPS de Porto Alegre na equipe de cirurgia, né? Então, ali, contato com os residentes, contato com alunos e tudo mais, e aí tu vai crescendo nesse contexto, né? E aí, múltiplos congressos, cursos, outras coisas que tu vai fazendo, né? Tua vida acadêmica vai melhorando, tu vai tendo um incentivo maior, e, no final, né, eu já estou na SBAIT, na diretoria, agora eu sou vice-presidente, atualmente, até janeiro eu sou vice-presidente, né, eu assumo só em janeiro. Então, a gente trabalhou durante todo esse tempo, 2 anos, né, na vice-presidência e tudo mais. Como é uma sociedade pequena ainda, né, somos em torno de 400 sócios, né, então, é uma sociedade ainda de muita amizade, de muita parceria, mas que a gente foca bastante na questão científica, na questão da capacitação, do treinamento, né? E nós temos alguns focos diferentes para o próximo biênio, né? No fortalecimento da cirurgia do trauma, que é muito importante, no fortalecimento do cirurgião do trauma na especialidade. Então, e tentar fazer com que os governos, com que os locais, as cidades, os municípios, enfim, né, onde a gente puder atuar, fazer com que identifiquem que atendimento a esse paciente traumatizado, politraumatizado, vítima de trauma, é muito importante. É crucial o primeiro atendimento dele para a evolução, para o desfecho positivo. E o HPS é um ambiente de altíssima complexidade, né? E como que essa rotina, né, ao longo da tua história, moldou a tua visão sobre o trauma e atendimento ao paciente crítico? Então, a gente não atende sozinho, né? Nós somos uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem que trabalhar com outras especialidades, com outras estruturas e tudo mais. Claro que existe o maestro disso tudo, né? Aquele que comanda, aquele que agrega e congrega tudo, né? Então, a gente trabalha dentro do HPS nesse formato, né? Sempre buscando tecnologia, porque a tecnologia está aí a todo momento, sempre coisas novas, né? Estruturas novas, equipamentos novos, e que fazem com que a gente consiga oferecer o melhor para o paciente. Aquilo que se fazia há 20 anos atrás, operar, né, todo mundo que chega com um ferimento por arma de fogo no abdômen, hoje não se faz isso, né? Existem situações que pode não fazer, né? E torna menos invasivo. Menos invasivo, torna o tratamento final, né, o desfecho final do paciente com menos complicações, né? Porque todo procedimento, toda vez que tu faz uma intervenção numa pessoa, tem as consequências, né? A gente espera sempre, exatamente, às vezes sempre espera que as consequências sejam as melhores, mas, eventualmente, né, tem complicações. Nenhum procedimento que se faça, né, ele é isento de complicação, né? Então, ainda mais esses atendimentos sim, que tu de pega paciente crítico que chega ali com trauma, sim, que é inesperado, né? Inesperado. É um acidente, enfim. Exatamente, ele chega numa situação que não está no seu equilíbrio normal, né? Então, ele já perdeu sangue, né? Ele já está desacordado, ele não está conseguindo respirar direito. Então, a gente tem que fazer intervenções, né? Sempre buscando o melhor, claro, mas muitas delas, às vezes, podem trazer algumas complicações, mas
né? Um paciente vítima de acidente de trânsito. Na rua é tudo contaminado. Então, imagina a quantidade de contaminação que um motoqueiro, por exemplo, caiu No no asfalto. asfalto. Quantidade de germes e tudo mais, e com fratura exposta. Então, esse paciente já vem para a gente, né, de um formato bastante debilitado, e a gente tem que atuar ali. Além de crítico o estado da pessoa, geralmente as condições ali do acidente, ou enfim, da emergência, né, da ocorrência, tornam mais complexo Torna mais ainda, né? complexo, com certeza. Enfim, o nosso papo tá muito legal, tá muito interessante, mas eu tenho que chamar um intervalo e já a gente está de volta. Boa tarde, estamos de volta com o Ubra Connect, ainda falando sobre atendimento de emergência ao paciente com trauma. E eu quero saber da doutora Roberta o que exige mais preparo emocional? Um atendimento ali ao paciente de emergência ou ficar responsável, né, em gerenciar um hospital inteiro? Qual que exige mais preparo emocional? Olha, são duas situações diferentes, mas eu posso te dizer, pela minha experiência, onde eu fiz a gestão de hospital, né, pela minha experiência, que são complementares. Tá? São situações diferentes do ponto que uma área tu pega tecnicamente aquilo que tu estudou a tua vida inteira, na área da medicina. Então, tu é treinado, tu és... estudou para aquilo, enfim, tu sabe fazer o procedimento, tu sabe a indicação do procedimento, tudo isso, né? E realmente a gente no momento de uma urgência, por mais impactante que seja, tudo mais, a gente tem que ter uma certa frieza, né, para poder escolher o melhor tratamento para aquele paciente. E pensar rápido também. E pensar rápido, né? Claro que hoje em dia a gente trabalha com protocolos, com tudo muito alinhado, né, dentro dos hospitais. Mas, e a parte da gestão, o maior desafio da gestão claro, existe toda uma parte financeira, né, porque a gente não pode deixar de pensar custeio, financiamento de hospitais, a gente ouve todo o tempo falar que é difícil, que não tem tanto dinheiro para isso, que o equipamento é caro, enfim, né? Mas a maior desafio é o recurso humano dentro de um hospital. Então, trabalhar com as equipes, fazer com que elas entendam o seu papel dentro do hospital, como é que funciona, qual é o paciente que eles têm que atender, por que um paciente de tal município vem para o meu hospital se eu estou, né, em Porto Alegre, por que o paciente vem de fora se eu estou em Porto Alegre. Né? Então, assim, isso tem relação com a estrutura do hospital? Isso tem relação com a estrutura, tem relação com pactuações que são feitas, né? Tem relação com acordos entre os municípios, entre o Estado e o município, enfim. Então, essa questão de organizar a questão toda técnica, equipamento, almoxarifado, farmácia, toda a parte do hospital, né, o bloco cirúrgico funcionando, sala de emergência funcionando e tudo mais, ela se torna, no meu entendimento, se tu tem equipes competentes, né, se tu trabalha com um pessoal que entende da sua área, fácil em comparação com lidar com o recurso humano do hospital. Né? Então, existem vários problemas às vezes, né, de rixas, sempre hospital, onde tem recurso humano, a gente tem que trabalhar diferente. Eu sendo médica da ponta, como eu digo, né, cirurgiã que atende todo dia, e aí um dia sobe lá, como a gente chama, sobe para o Olimpo e entra numa coordenação, na direção técnica, a gente sabe o que acontece lá embaixo, no chão de fábrica. Então, parece que o entendimento para poder determinar as coisas fica um pouco mais fácil. Então, é uma ligação interessante. Eu gostei bastante de ter vivenciado isso. Foi muito importante na minha vida ter feito isso. Então, são duas situações bem diferentes que exigem preparos emocionais diferentes também. Tem que desenvolver. E esse raciocínio, como que desenvolve? É um dom? Eu acho que é um dom.
esse raciocínio rápido, chegou a comentar agora sobre a frieza que tem que ter. Isso se aprende, se desenvolve? Eu acho que isso se desenvolve, mas nós todos temos um perfil, né? Quando tu está lá na faculdade, por que tu pensas, eu quero ir para a pediatria, eu quero ir para a ginecologia, eu quero ir para a clínica? Porque a pessoa gosta mais de atender num consultório, não gosta de ter uma vida mais regrada do ponto de vista acordar a tal horário, ter horário de almoço. Enfim, tem algumas coisas que algumas especialidades determinam, né? A cirurgia do trauma é uma especialidade que demanda plantão, né? Então, se você escolhe fazer cirurgia do trauma, sabe que vai passar a vida inteira fazendo plantão, né? Mas eu posso fazer plantão de dia só? Pode, mas é plantão, né? Eu posso fazer outro tipo de cirurgia junto, claro, para fazer cirurgia do trauma, precisa fazer 2 ou 3 anos de cirurgia geral atualmente, depois faz cirurgia do trauma. Outros colegas, tenho vários colegas que têm outras especialidades, urologia junto, cirurgia torácica, cirurgia vascular, e também são cirurgiões do trauma. Então, eles têm um momento de consultório, tem um momento de cirurgia eletiva, que a gente chama, que é a cirurgia marcada, o paciente que procurou no consultório, né? Mas a cirurgia do trauma, não. A cirurgia do trauma implica que tu fique de plantão num hospital de porta aberta que atende urgência, né? E isso é um perfil, né? O perfil, a pessoa tem que ser dinâmica, a pessoa tem que gostar de... Eu digo que a gente atende com protocolos, tudo bem formatado e tudo mais, mas cada paciente é um paciente diferente e a rotina, ela não é tão rotina. A gente até atende pelo protocolo, mas é uma rotina que não existe. Não tem né? essa estabilidade, né? Não Porque tem. não sabe o Não tem. que vai chegar naquele dia. Exatamente. Sim. Não. E tu tens, assim, ao longo dessa tua trajetória, a gente estava conversando ali até que teve que dar explicações eu não sei se para veículos de comunicação, sobre talvez acidentes, alguma coisa assim. Tem algum marcante nessa tua trajetória? Claro, quando eu trabalhava no SAMU, e eu fui gerente do SAMU de Porto Alegre também, né, na área da gerência. Então, eventualmente, quando não era encaminhada alguma equipe para um atendimento, porque não era pertinente, né, eu tinha que dar alguma explicação, né? Então, e aí, quando tu conversava com um jornalista, olha, e uma vez me botaram, não é saia justa, mas enfim, né? Eu não sabia que eu ia entrar ao vivo, e aí me fizeram perguntas, né? E eu saí das perguntas porque eu falei a verdade, eu falei o que estava acontecendo, o que era, né? E quando terminou e tudo mais, o jornalista me olhou e disse assim, nossa, eu não consigo, tu sabe todas as respostas. E eu disse, tu me perguntaste coisas que eu sabia as respostas, e eu só falei a verdade. Sim. Então, é simples, quando tu está presente, né, tu tem a verdade contigo, é tranquilo. Exatamente, faz todo sentido. E, assim, depois, olhando para toda essa trajetória que a gente falou aqui, e tem muito mais, né? Aqui é um breve bate-papo, né? O que te inspira, assim, a dar aula, né? Depois de passar por todas essas funções dentro da medicina, de atendimento, de gestão, o que te inspira a dar aula e formar novos profissionais? E o que é mais legal disso tudo é que a gente pode fazer com que outras pessoas venham a gostar daquilo que a gente gosta, né? Mais uma vez, a gente se forma médico e a gente está todo dia andando na rua, todo dia com amigos, todo dia com a família, e eventualmente alguma urgência aparece, tu te defronta com alguma urgência. Então, assim, o meu objetivo em dar aula é fazer com que essas pessoas sejam os primeiros respondentes, né? Saibam atuar naquele momento de urgência rapidamente, até para saber que tem que chamar o SAMU, até para saber que se estão numa porta de entrada de uma UPA ou de uma unidade básica ou de um hospital eletivo, enfim, num hospital onde não se atende urgência, saber que tem para onde mandar o paciente, ou seja, reconhecer a urgência e fazer o mínimo para que aquela urgência dê certo, né? Para aquele primeiro acesso do paciente, que ele seja bem feito. Então, essa é a questão, né? Pode até não ser um cirurgião do trauma, um emergencista no futuro,
mas saber fazer isso no início. Então, eu acho super importante poder mobilizar os alunos dessa forma. E no meio desse aprendizado, inclusive, podem escolher, né, e se encantarem por essa área. Ouro. Aí, com certeza, é ouro, quando a gente consegue saber que tem um aluno que vem depois e busca a especialidade, né? E a gente vai vendo, porque eles vão atrás da gente no estágio, quero fazer residência contigo. E eu já tive algumas gratas surpresas com isso e tenho os meus pupilos que vêm junto comigo. É muito Deve legal. Deve ser gratificante também. Muito. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas fica o convite para que volte aqui no Ubra Connect para conversar com a gente, trazer novidades. Enfim, fica aberto o convite e muito obrigada pela tua participação. Tá bom, eu que agradeço, foi ótimo também. E estou à disposição para o próximo encontro, a gente conversar um pouquinho mais. Trazer alunos para trocar essa experiência e conversar com eles como que está sendo esse aprendizado. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio.